A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós, no nome de Jesus Cristo. Quero iniciar esta mensagem com a oração em prol das vidas daqueles que se encontram diante da pandemia na linha de frente, os profissionais de saúde, bem como também aqueles que fornecem o insumo para todos diante da circunstância a qual hoje estamos vivendo. Eu gostaria de fazer uma oração no nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, diante do trono da Tua glória, Senhor, viemos nos apresentar, Pai amado, para pedir ao Senhor, ó Deus, em prol da vida, ó Pai amado, de cada profissional, ó Deus, a qual se encontra neste momento, ó Pai, em todo o mundo, ó Deus amado, lutando contra essa pandemia, ó Deus, que estão, ó Pai, ali de frente e não pode, ó Pai, de forma nenhuma recusar, ó Deus, pois fizeram, ó Pai, um juramento de salvarem vidas, ó Deus. Peço a Ti, ó Pai, que o Senhor vai, ó Pai amado, de encontro a cada um deles, ó Deus, que o Senhor venha livrá-los, ó Pai amado, no nome de Jesus Cristo, de tudo aquilo que não provém, ó Pai amado, do Senhor. Pai, que o Senhor venha guardá-los, ó Deus amado, para que eles não possam, ó Pai amado, contrair esta enfermidade, ó Deus amado, a qual tem, ó Pai amado, assolado a nação, ó Deus. Peço a Ti que o Senhor venha, por sua infinita misericórdia, ó Pai amado, salvar, ó Pai amado, todos aqueles, ó Deus, que todavia, ó Pai amado, contraíram essa infecção, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa, ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai amado, enquanto antes, ó Deus, entrar com a providência, ó Pai, em prol, ó Pai amado, da vida de todos aqueles, ó Pai amado, que tiveram, ó Pai amado, em nome de Jesus, contato, ó Pai, com esta enfermidade, ó Deus, que estão acometidos desta enfermidade, ó Pai, que o Senhor venha livrá-lo, ó Pai, pela sua infinita misericórdia, assim como o Senhor tem feito. Pai amado, que o Senhor venha também de encontro a cada líder, ó Pai mundial, ó Deus amado, presidentes, governantes, ó Pai amado, prefeitos, ó Deus, que cada um deles, ó Pai, venham ter, ó Pai, discernimento das coisas que vêm do Senhor, Pai. Que o Senhor venha, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, colocar as Tuas potentes mãos sobre a vida de cada um. E que o Senhor possa abrir a visão espiritual de cada um, ó Deus amado, para que possa contemplar, ó Deus, que não há, ó Pai, outra saída para, senão, ó Pai amado, curvar-se diante de Ti. Que o Senhor possa, ó Pai amado, no nome de Jesus Cristo, fazer com que, ó Pai amado, toda a nação possa, ó Pai amado, receber da parte do Senhor aquilo, ó Pai amado, a qual o Senhor tem para cada um. Assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 2, no versículo 11, assim está escrito: Naquele dia, sendo Moisés já grande, saiu ao encontro de seu irmão e atentou para que a sua carga, e viu que um egípcio o faria a um hebreu, um dos seus irmãos. Olhou de uma forma, de um lado para o outro, e vendo que ninguém havia, matou o egípcio e o enterrou na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e viu 2 hebreus que cometiam, e perguntaram ao culpado: Por que fizestes mal ao teu próximo? E o homem respondeu: Quem te pôs por líder e juiz por nós? Pensa matar-me, como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente, tudo foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu da presença de Faraó e foi habitar-se na terra de Midã, onde se assentou junto a um poço. E o sacerdote de Midã tinha ali 7 filhas, a quais vieram tirar água do poço, e encheu os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram dali Moisés. Porém levantou-se e estendeu e deu água ao rebanho delas. E tendo ela voltado a Reu, seu pai, ele disse e perguntou: Por que voltastes hoje tão depressa? Respondeu ela: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ele tirou água para dar de beber ao rebanho. Somente até aqui. Entendemos
a palavra do Senhor da seguinte forma: desde o momento em qual Moisés nasceu, ele já era promessa de Deus para aquela nação. Já existia um propósito de Deus sobre a vida de Moisés, mesmo ele não tendo ciência de tudo quanto Deus tinha para fazer na vida dele. Ali Deus tinha um propósito grandioso para a vida de Moisés. Por isso Deus livrou Moisés da morte. Ali quando criança, quando o faraó determinou que todos ali menores seriam mortos. E ali o Senhor dá uma visão à sua mãe e à tua irmã para que o colocasse em um cesto, a qual ele fora ali pela graça de Deus contemplado, porque o propósito de Deus naquele momento era salvar a vida de Moisés, pois o Senhor faria dele libertador de nações. Assim como o Senhor também tem planejado em nossas vidas. Eu não sei aonde você se encontra neste momento, eu não sei qual é a circunstância da sua vida, mas eu quero dizer para você que hoje o Senhor Jesus Cristo coloca você como libertador de nações. Assim como Deus fez com Moisés, o Senhor chama você neste momento como libertador de nações. Assim o Senhor existe um grande propósito na sua vida. Assim o Senhor coloca sobre ti uma unção diferente neste momento. Quero chamar a tua atenção para a circunstância a qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. Aqui a palavra do Senhor fala que Moisés se compadeceu ali de um dos seus irmãos. E embora ele tenha compadecido, ali os próprios irmãos, a palavra de Deus diz que um próprio irmão hebreu olha para Moisés e fala com Moisés: quem te colocou por juiz? Mas Moisés ali, quando cometera aquele crime, Moisés ele estava ali naquele momento defendendo o povo de Israel. Ele defendia o israelita, mas o povo não interpretou desta forma. O povo interpretou que Moisés, da mesma forma que matou o egípcio, também mataria o hebreu. Então Moisés sai dali, porque a punição para aquela circunstância, sabendo o faraó que Moisés não era egípcio, era passivo de pena de morte. Mas o Senhor livra Moisés mais uma vez da morte. Entendemos pela segunda vez que Deus livra Moisés da morte. E Moisés sai e vai a um vilarejo distante, a uma cidade distante, aonde não o encontraram, aonde procurariam por ele, mas não o encontraria, porque ali o Senhor tinha direcionado a ele. Mas o Senhor também começa a fazer na vida de Moisés um segundo milagre. Quando ele chega àquele poço, que vê pastores querendo abusar daquelas mulheres e ele as defende. Era mais um propósito de Deus sobre a vida de Moisés. O Senhor não coloca Moisés naquele lugar ali por acaso. Assim como o Senhor não tem colocado você por acaso aonde você está. O Senhor tem colocado você aonde você está, na circunstância a qual você está vivendo, para que você possa servir de exemplo para nações, para que quando você abrir a tua boca, você possa ser canal de Deus para falar e para abençoar outras vidas e libertar cativos. Aleluia, glória a Deus. Assim faz-me ver a palavra do Senhor. Então o Senhor fala a Moisés. Passa anos e Moisés ali estava já numa zona de conforto, escondido. E ali o Senhor chama Moisés na sarça ardente. E quando o Senhor chama Moisés, o Senhor começa a agir na vida de Moisés. Pois ali quando vemos o Senhor ali fazendo Moisés de pastor de ovelhas, o Senhor não tinha somente um propósito para que Moisés apacentasse ovelha. O Senhor apenas estava preparando Moisés para que ele viesse apacentar a ovelha do nosso Senhor Jesus Cristo, que era o povo de Israel, a qual se encontrava cativo. Em muitas situações a qual Moisés ali estava apacentando as ovelhas, acredito eu que ele encontrou situações difíceis. Acredito eu que ele ali encontrou lobos que queriam tragar aquelas ovelhas. Mas ali ele também, pela sua infinita sabedoria, a qual Deus lhe dera, ele começa também a livrar aquelas ovelhas. Mas quando o Senhor chama Moisés ali na sarça, o Senhor
estava falando com Moisés, confirmando ali o chamado sobre a vida de Moisés. Mas Moisés não entendia ainda aquilo que o Senhor estava falando com ele. Mas o Senhor faz um sinal a Moisés. E Moisés começa a crer que o grande eu sou tinha se apresentado para ele. E ele tinha que curvar-se diante do Deus Todo-Poderoso e cumprir as promessas de Deus. E cumprir o mandamento do Senhor. E cumprir aquilo que o Senhor tinha colocado nas suas mãos e o designado a fazer, que era libertar o povo. Mas Moisés tinha um grande temor em si. Sabia Moisés que se ele todavia voltasse ao Egito, certamente seria morto. Mas o Senhor fala a Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 18. Assim diz o Senhor: Moisés volta ao Egito. Então Moisés voltou para Setrom, segundo o seu sogro, e disse-lhe: deixe-me ir, voltar ao meu irmão, que encontra-se no Egito, para ver se ainda vive. E disse Jetro a Moisés: vá em paz. E disse o Senhor a Moisés em Midã: vá, volte para o Egito, pois morreram todos os que procuravam matar-te. Pois tomou Moisés a sua mulher e seus filhos, e fez montar-se em uma jumenta, e voltou à terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus nas tuas mãos. A palavra de Deus aqui nos mostra claramente, o Senhor fala com Moisés, que todos aqueles que perseguiam já estavam mortos. Estavam mortos porque o Senhor assim necessitava de cumprir o propósito na vida de Moisés. E o Senhor conhecia o coração de Moisés. Mas quando Moisés chega diante de Jetro, teu sogro, e fala com ele assim: olha, eu vou voltar para o Egito, porque Deus falou comigo. Ali Moisés posicionou-se na condição de servo de Deus Altíssimo. E quando ele se coloca na posição a qual Deus o chamou, o Senhor fala com ele: Moisés, não temas, porque todo aquele que queria perseguir-te, neste momento, estão mortos. E Moisés então vai e segue segundo aquilo que Deus ali ordenara a ele. Mas Moisés não tinha ciência do desafio a qual ele tinha ali diante daquela circunstância. Naquele momento a qual ele entrou no Egito, a palavra de Deus fala que Moisés encontrou com Arão, seu irmão, porque o Senhor manda Arão encontrar Moisés no Egito, no deserto, para que ali o Senhor fale com ele, para que ali naquele momento ele pudesse colocar-se diante do seu irmão e conversar tudo aquilo que Deus tinha planejado e qual era o propósito de Deus sobre a vida dele. Então a palavra de Deus diz assim que Arão e Moisés foi diante de Faraó. Mas não Faraó aquele a qual queria matar, mas sim Faraó aquele que era ali tido como teu irmão, aquele a qual tinha apreço pela sua vida. E quando ele se apresenta diante dele, o Senhor fala assim com Moisés: Moisés, olha como sou eu Deus na tua vida. E quando ele apresenta-se diante de Faraó, Faraó diz a ele: eu sou estrela da manhã, e tu estás perdoado, Moisés, daquilo, do crime a qual cometera. E uma vez que Faraó tenha dito isso, a tua palavra não mais voltava atrás. Mas Moisés não estava ali para ser perdoado. Moisés estava ali para cumprir uma ordem a qual o Senhor Jesus Cristo o dera. E podemos ver isso na palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 5, versículo 1, que assim diz: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que ele me celebre uma festa no deserto. Faraó, porém, respondeu: quem é o Senhor, para que eu possa ouvir a sua voz?
e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei o povo de Israel partir. Então eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixar-nos agora ir a caminho do deserto, para que ofereça holocausto ao Senhor, e eles venham sobre nós com pestilência com a sua espada. Então disse-lhe o rei do Egito, Moisés a Arão: portanto, fazei o povo cessar as suas obras e volte ao vosso trabalho. A palavra do Senhor nos fala que Moisés foi ter com Faraó, mas Faraó fala que não deixaria o povo do Senhor ir, porque ele não conhecia a voz do Espírito Santo de Deus. Ele não conhecia de forma nenhuma aquilo que o Senhor Todo-Poderoso pudesse fazer. Então ele fala que o povo deveria trabalhar, por causa que ele se sentiu afrontado por Moisés depois de ter perdoado a Moisés. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, que muitas das vezes encontraremos situação a qual o Senhor nos ordenará fazer algo, e qual muitas das vezes aquele a qual ouvir a sua voz se sentirá afrontado. Mas não temas, porque Deus é contigo. Não te assombre, porque o Senhor é o teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Então a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 6, assim está escrito: então Moisés disse ao Senhor: agora verás. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás que eu farei a Faraó por causa das minhas poderosas mãos, e o deixará ir por causa das minhas poderosas mãos, e os lançará fora da sua terra. Quando o Senhor fala a Moisés desta forma, o Senhor fala assim: Moisés, Faraó não me conhece, mas a partir de agora conhecerá o Deus, o grande eu sou. E assim o Senhor faz cumprir na vida de Moisés a promessa do Senhor sobre a vida dele. Ali o Senhor começa a cumprir na vida de Moisés os mandamentos, o chamado a qual o Senhor tinha para Moisés. O que eu quero dizer para você neste momento é que o Senhor nosso Deus, quando Ele chama Moisés, o Senhor chamou Moisés não na sua juventude, não quando já era homem formado, mas sim quando ele nasceu. O Senhor o chamou, assim como o Senhor me chamou e chamou a você, para que você vá e dê frutos no nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor endurece o coração de Faraó, para que Faraó pudesse ver o tamanho do Deus a qual Moisés servia. Mas entendo eu também que o Senhor endurecera o coração de Faraó naquele momento para tratar com o seu povo. Porque entendo eu que o povo ali murmurava, o povo ali falava: aonde está Deus que nos abandonou? Eu quero dizer para você que neste momento o Senhor não tem desamparado os teus. É promessa de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, que tu não morrerás sem que as promessas de Deus venham cumprir na sua vida. Tu não morrerás sem a promessa de Deus cumprir na tua casa. A palavra de Deus nos diz que nós somos servos de Deus e que o Senhor não permitirá que morramos sem que a promessa dele cumpra na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Então a palavra de Deus começa a agir sobre a vida de Moisés. Ali o Senhor começa a cumprir a vida de Moisés e começa a mostrar os sinais a qual o Senhor ali faria cumprir na vida dele, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então vieram as pragas do Egito e não assolaram os servos do Senhor. Então as pragas começaram a se cumprir, e mesmo vendo as pragas se cumprirem na vida ali, através das palavras de Moisés, porque antes que elas começassem, o Senhor manda Moisés ir de encontro a Faraó e falar: Faraó, liberta o meu povo, porque se não libertar, acontecerá as pragas. E assim, Faraó, endurecido do teu coração, não permite
que o povo parta. Então veio a palavra do Senhor, a última praga, a qual a palavra do Senhor fala assim, que a praga sobre o primogênito, que está no livro de Êxodo, no capítulo 11, no versículo 1 em diante. Só que antes que esta praga viesse a se cumprir, o Senhor fala com Moisés: Moisés, ide e pegai o gado e oferecei holocausto, e pegai o sangue e passai sobre os umbrais das portas. Este era o sinal do sangue de Jesus Cristo, mesmo antes de Jesus ter vindo na terra. Ali o sacrifício apresentado ali diante do Senhor era para que Moisés, para que o povo pudesse entender que somente o sangue de Jesus pudesse nos purificar de todo o pecado. Mas acredito, a palavra do Senhor nos fala que quando passava os umbrais da porta o sangue, era o sinal que o espírito da morte não poderia ali entrar. Então eu quero chamar a tua atenção neste momento e dizer para você que o sangue de Jesus Cristo sobre a tua vida, naquele dia, naquele momento, apresentava-se hoje a tua vida diante do Senhor. E o sangue de Jesus, a qual naquele momento se encontrava sobre os umbrais da porta, hoje está sobre a tua cabeça, hoje está sobre a tua vida, e o inimigo não pode tocar na tua vida, porque tu és escolhido do Senhor Jesus Cristo. Eu chamo a sua atenção neste momento para dizer para você que aonde você se encontra aí na tua casa, ouvindo esta mensagem, eu quero dizer para você, você é promessa de Deus, e o inimigo não tocará na tua vida. Aleluia, glória a Deus. E quero dizer para você que assim como o Senhor endureceu o coração de Faraó, assim também tem sido nos dias de hoje diante da governância mundial, assim diante das governâncias de países, assim diante das governâncias de estados, diante das governâncias municipais. Eu quero dizer para você que nunca se viu em toda a história da nação toda a humanidade clamar ao Senhor, porque essa doença, a qual nós estamos passando por esta pandemia, não existe especialista, não existe ciência, não existe médico, não existe sabedoria a qual possa combatê-la até o presente momento, se não for pela infinita misericórdia do Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus tem livrado aqueles que o temem, aquele que tem se apresentado diante dele e cumprido as suas promessas e cumprido os teus mandamentos. Então eu quero dizer para você neste momento, a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse que o Senhor virá como ladrão para buscar o teu povo. E eu pergunto a você neste momento, como se encontra a sua vida diante do altar do Senhor Jesus Cristo? Como se encontra a sua vida diante de Deus? Eu quero chamar a sua atenção neste momento, pois muitos estão com medo desta enfermidade. Muitos estão correndo desta enfermidade. Eu quero dizer para você neste momento, é momento sim de você se colocar, se preservar. É momento sim de você tomar precauções. Mas também é momento de você se colocar neste momento de isolamento. É momento de você se colocar diante do altar do Senhor. É momento de você buscar a face de Deus. Porque se você está com medo desta enfermidade, imagina você o dia que Jesus vier em glória buscar o teu povo. Quanto pânico as pessoas não sentirão de saber que tinha uma pessoa ao seu lado e que ela sumiu e desapareceu. Eu quero dizer para você que você precisa de colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Eu quero dizer para você que você precisa de se apresentar diante do Senhor. Eu quero dizer para você que é o momento de você colocar diante do Senhor e corrigir os teus erros. Pedir a Deus perdão pelos teus pecados, pelas tuas falhas. Assim como eu também devo fazer. Não estou eu livre e isento desta circunstância. Não estou eu livre desse momento ao qual o Senhor tem nos chamado a atenção, para que possamos nos colocar diante do teu altar e apresentar a nossa vida como sacrifício diante de Deus. Quero chamar a tua atenção neste momento
para que você possa se apresentar diante do altar do Senhor e falar com Deus neste momento: Deus, sou eu, filho teu, e quero eu fazer um concerto contigo nesta noite. Aonde você estiver, que você possa fazer um concerto com Deus neste momento, para que o Senhor possa se alegrar da sua vida, para que o Senhor possa se alegrar de você estar cumprindo ali as suas promessas. Quantas famílias estavam sendo destruídas. Eu quero dizer para você que aqui a palavra de Deus manda Moisés voltar ali no Egito, e não somente voltar ao Egito, mas ali encontrar a sua família. Não a família que o criou, mas a família que o gerou. E naquele momento, Moisés contava com a sua família para prostrar-se diante de Deus, para colocar-se diante de Deus. Eu quero dizer a você neste momento, que nesse momento de isolamento social, você venha reunir a sua família e você venha apresentá-la diante de Deus. Apresente o teu marido, apresente o teu filho, apresente a tua esposa, apresente a tua parentela diante do altar do Senhor e fala com Deus: Pai, aqui estás a minha família, e que o Senhor faça cumprir sobre nós a promessa do Senhor, que praga nenhuma chegará à nossa tenda, que 1000 cairão ao lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mas para isso, você precisa, como sacerdote, como pessoa eleita e escolhida de Deus, apresentar-se diante dele e fazer com que Deus possa ali agradar do seu sacrifício. Que Deus possa te alcançar e que possa alcançar mais vidas neste momento. Gostaria de encerrar este momento dizendo para você que Deus, quando cumpriu ali a tua promessa na vida de Moisés e do povo de Israel, que foram ali libertos, o Senhor mais uma vez agiu pela infinita misericórdia. E ninguém foi morto, senão aqueles que estavam contra o povo de Deus. Então chama a sua atenção neste momento. Apresente-se diante de Deus. Mesmo diante a circunstância a qual estamos vivendo, meio em momento de dores, meio em momento de sacrifício, é hora de apresentarmos diante do altar do Senhor e falarmos com Deus que nós estamos aqui, neste momento, e que vamos consertar a nossa vida diante do teu altar. Convido a você neste momento a fechar os teus olhos e fazer esta oração comigo, no nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, diante do trono da tua glória, Senhor, venho, ó Pai, apresentar-me, ó Pai amado, e juntamente, ó Pai amado, com esta pessoa a qual está ouvindo, ó Pai amado, este clamor. Pai amado, que o Senhor vá de encontro a ela neste momento, e que ela, ó Pai amado, em nome de Jesus, assim como eu, ó Deus, colocamos-nos diante do Senhor, ó Pai amado, para pedirmos ao Senhor perdão pelas nossas falhas, pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, ó Deus, e apresentarmos, ó Pai, a nossa família diante do teu altar, Pai. Pai, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor, ó Pai amado, venha de encontro, ó Pai amado, às nossas vidas, a nossa família, ó Deus, a nossa nação, ó Pai amado, no nome de Jesus. Ó Pai amado, a todos aqueles, ó Pai amado, que se encontram, ó Pai amado, neste momento, ó Deus, afastado dos teus caminhos, Pai amado, que possa consertar a vida, ó Pai amado, diante do teu altar, para que possa, ó Pai amado, ser alcançado pela tua infinita misericórdia, Pai. Pai amado, no nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor venha, ó Pai amado, em nome de Jesus, cumprir as tuas promessas em nossa vida, Pai, no nome de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, eu coloco diante do teu altar, ó Pai amado, todo aquele, ó Pai amado, que puder, ó Pai amado, todo aquele que ouvir, ó Pai amado, esta mensagem. Pai amado, que não seja, ó Pai, a minha voz, mas que seja a voz do teu Espírito Santo, que não seja os meus lábios, ó Deus, mas que cada um, ó Pai amado, seja tocado agora neste momento pelo teu Espírito Santo. Pai amado, no nome de Jesus, que cada um, ó Pai amado, venha colocar a sua vida diante do altar e arrepender, ó Pai, em tempo oportuno, ó Deus amado, de tudo quanto tenha feito, ó Pai amado, que não agradar ao teu coração. E que possa, ó Pai amado, se arrepender e consertar a tua vida.
no nome de Jesus Cristo. Pai, diante desta mensagem, ó Pai amado, a qual o Senhor, ó Pai, permitira, de libertação, ó Pai, do teu povo do Egito, assim, ó Pai, nós apresentamos as nossas vidas, ó Pai, e a nossa nação, Pai, que sejam libertos, ó Pai amado, desta pandemia, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, para a honra e a glória do teu nome. E todo aquele, ó Pai, que vencer, ó Pai amado, possa se colocar diante do Senhor, ó Pai, e dizer, ó Pai amado, que venceu, porque o Senhor, Deus, foi conosco, ó Pai. Assim, ó Pai amado, eu coloco cada um, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, sobre o teu altar, e apresento todas as famílias, ó Deus, diante do teu altar. Apresento todas as vidas, ó Pai amado, mundial, ó Pai, diante do teu altar, Senhor. E todas aquelas famílias ao qual perderam alguém, ó Pai amado, coloco também diante do teu altar e clamo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, ó Pai, no nome de Jesus, confortar este coração, mas que esta pessoa tenha certeza, ó Pai, que encontrará, ó Pai amado, contigo na glória, no nome de Jesus Cristo. Assim, ó Pai amado, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Assim eu agradeço a Deus por esta oportunidade de transmitir esta mensagem e que você possa ser alcançado no nome de Jesus Cristo.